você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o CEFA continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o CEFA mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o CEFA também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do CEFA todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o CEFA, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais. O filósofo não é o sábio. Se considerarmos a palavra filosofia, o filósofo é o amante do saber. Ele se envolve em conversações em função da investigação. Essa investigação leva a agir como que a consciência da sua cidade, do seu povo, da sua sociedade ou da sua época. Sendo a consciência, ele não é aquele que diz vá por ali, mas ele também não diz vá por lá. Ele é o que diz, será que precisamos mesmo ir a algum lugar? Será que temos que ir por caminhos já abertos? Em época de eleições, as pessoas parecem deixar para trás todo tipo de bom senso. Viram fanáticas, pegam diretrizes de falsos ídolos e repetem para vizinhos todo tipo de palavra de ordem. Querem que seu candidato ganhe. Pensa um pouco. Então, nessas épocas, o filósofo, como consciência, tem a sua melhor função, ao não deixar que os fanáticos sejam mais fanáticos do que eles podem ser. Isso deveria ser a função do filósofo. Mas é isso que alguns dos nossos filósofos fazem? Ou alguns deles traem a filosofia e passam a funcionar como mais fanáticos do que os próprios inventores do fanatismo? É sobre isso que a gente vai conversar aqui no Hora da Coruja de hoje, sobre o papel do filósofo no segundo turno dessas eleições. Paulo, boa noite. Boa noite, Fran. A pedido dos nossos internautas, eles querem que a gente converse mais sobre política, que a gente dê a nossa... É época, né? É a época. É a época. É a época certa de conversar sobre isso, não é? Época. O Quércia, o governador Quércia,
já falecido, dizia assim, no Brasil existe a época, o tempo da política. O tempo da política. Né? Sabe o que é interessante? Todo mundo fala que o brasileiro não é politizado, a gente conversou isso, né, no programa passado, né? O brasileiro fala um monte de coisa a respeito de si mesmo que ele não checa, né? Essa do não gostar de política é uma bobagem muito grande, porque você viu, né? Já faz tempo que vem dando esses resultados das pesquisas. Nas televisões tem mais audiência quando fazem debates e programas políticos. As televisões estão desesperadas porque elas estão perdendo muita audiência já faz tempo, né? Quer dizer, a televisão comum. A televisão aberta, né? Elas estão perdendo muita audiência. E agora, durante os debates, todas as televisões que fizeram um debate ao vivo tiveram um estouro de audiência. Que foi, assim, uma questão de fazer elas repensarem um pouco a programação delas e tudo mais. E na época do Mensalão, você lembra? Também. Na época do Collor também. Já faz tempo isso. Já faz tempo isso. Por quê? Porque a política... Gente do céu. Começa calor, começa uns bichinhos. A política tem aquela função de ser a novela. É um tipo de novela. É um tipo de novela. O brasileiro o futebol, ele gosta de assistir os julgamentos do Mensalão, ou então os debates. Funciona como uma novela. O brasileiro, o americano, em geral, o europeu, de modo geral, o europeu, o brasileiro, o latino-americano, o europeu e o americano, né? O Ocidente, digamos assim. Né? O Ocidente gosta muito de um tipo de reality show, né? Que é a história, a narrativa que tem um pé na realidade. Ele gosta muito desse gênero literário. Então o futebol pode virar isso, a política pode virar isso. Nos Estados Unidos tem uma prática que é diferente da nossa, que é nunca deixar uma notícia morrer. Então passa as notícias do dia, mas sempre recorre àquele caso que ninguém mais lembra e passa de novo como ele está no estado atual. Né? Então você estranha muito, porque o passado está sempre presente nos Estados Unidos. Né? É engraçado que os casos de maior sucesso nos Estados Unidos com relação à política são os escândalos sexuais. E os escândalos sexuais. E os americanos nunca esquecem aquilo. Mas as pessoas interpretam isso como sendo um baixo nível de politização e não é. Né? É um gênero literário que as pessoas gostam muito. E o brasileiro gosta também disso, só que o brasileiro não aprendeu ainda a fazer esse tipo de televisão. A hora que ele começar a fazer esse tipo de televisão, de enredar, né, a história não os partidos, porque os partidos não querem fazer a história de si mesmos, né? Mas aí as produtores de jornalismo deveriam fazer isso, porque isso pega. Eu sempre coloco a culpa que a democracia nossa ainda é muito jovem, então acho que a gente ainda não aprendeu direito a fazer democracia, e principalmente esses debates. Eu tenho umas ideias de fazer debate que são completamente diferentes do que esse tipo de debate que acontece na televisão, né? Se bem que esse da Globo último já melhorou muito, né? Isso que eu ia porque falar. põe os dois de frente, faz eles andar, né? Faz andar e põe de frente. A própria dinâmica já deu uma diferença, o debate da Rede Globo passado, os dois passados, que os dois candidatos ficam andando no palco, não é bom. Isso dispersa. O bom é a hora que você obriga eles virem para o púlpito, né, e conversar. Né? Parece que não, mas a postura do candidato diz muito sobre ele, né? A forma que ele vem andando, a forma como ele vem andando, se ele gostou de ser chamado por aquele candidato ou não, né? Tudo diz muito sobre. Que eu ia falar sobre essa questão O make-off também é muito importante, né? Isso faz a diferença na democracia, né, em relação ao debate. O que eu gosto é daquela época, anos 80, 90, com a Marília Gabriela ficou famosa. Ela mediou um debate, onde na época, antes o pessoal podia participar com manifestações, porque agora não pode, né? Quem está ali assistindo já faz tempo que não pode. É um erro isso. Isso é um erro terrível. É uma coisa que eu acho terrível. Então, quando proibiram isso na TV brasileira, quer dizer, as pessoas que estavam ali participando não iam mais poder colocar, mas se manifestar, bater palma, gritar, xingar, que o candidato falasse alguma coisa. Quando aconteceu isso, então a Marília Gabriela foi mediar um dos primeiros debates e ela falou assim. E alguém falou alguma coisa e teve uma reação. Teve uma brincadeira, o povo riu, né? O povo riu. Aí ela falou assim, eu vou evacuar! Eu vou evacuar o local. Eu vou evacuar o local. E todo mundo caiu na risada. Né? Então, eu acho que falta a manifestação assim, o partido que não tem, os partidos que não têm apoio popular, eles tendem a se afastar, a procurar criar leis para se afastar
daquelas situações onde o apoio popular é importante. Então, fazer debate fechado, não deixar... O Serra, uma época, quando ele estava, acho que não sei se ele era deputado ou senador, ele propôs uma lei onde proibia que na propaganda eleitoral aparecesse comício, né, porque o PCdoB não conseguia fazer comício, só o PT conseguia fazer comício, então ele queria que proibisse aparecer na propaganda eleitoral o filme do comício. Depois esqueceram isso, porque agora toda militância é paga, ninguém mais faz nada a não ser com dinheiro, né? Então qualquer coisa vale, né? Uhum. Mas e para o filósofo, qualquer coisa vale na nossa política? Não, veja, o filósofo teria e tem, né, o papel óbvio, né, de não deixar com que o fanatismo se sobressaia de modo a que as pessoas parem de pensar, né? Então, o filósofo deveria não ser um tertius, não ser um árbitro acima dos partidos, que isso é uma bobagem, né? Uhum. Mas ele, né, deveria pensar mais a longo prazo. Então, do tipo assim, que tipo de juventude eu quero para o meu país, né, depois que passar as eleições? Porque as eleições marcam muito, é a hora que você se abre, é a hora que você emite opinião, é a hora que você forma a sua consciência política. Né? Então, a eleição marca muito a sua capacidade crítica. O problema é que, passadas as eleições, isso que marcou você fica. É o seu estilo de se colocar, é o seu estilo de pensar, é a sua maneira de pensar. Depois os debates terminam, acaba a conversa de eleição, mas aquilo fica uma forma de raciocínio que você usa. Se a forma como usada foi dogmática, aquilo fica para a juventude como sendo uma maneira de se expressar criticamente. A crítica fica sendo esta maneira política de ser. Então, na hora que acontece isso, o filósofo tem que vir, né, para dizer, olha, nós podemos melhorar essa conversa. Nós podemos fazer uma conversa menos dogmática. Nós podemos fazer uma conversa menos fanática. As pessoas podem e devem, né, saber que os seus candidatos não são deuses. Que os seus candidatos, nós não podemos nós não podemos fazer dos candidatos o pai e a mãe nosso quando nós tínhamos 8 anos. Que eles eram heróis infalíveis. Nós não podemos fazer isso. Né? O filósofo vem para dizer, olha, estamos votando em humanos. E eles têm um passado. Eles têm erros. Eles não vão fazer o que prometem, não porque eles não querem, mas porque eles talvez não possam. É interessante que o sujeito possa se posicionar criticamente. E o filósofo vem ser essa consciência, né? Principalmente numa democracia como a nossa. Se fosse uma outra democracia, com mais participação na escolha interna dos candidatos, ou seja, aquilo que a gente vem falando aqui, né? Ter a possibilidade de escolher aqueles que vão ser escolhidos dentro dos partidos. Como nós não temos, como é o poder econômico e o caciquismo que decidem quem vai ser candidato, é fundamental num país como o nosso que o filósofo não entre nessa, que ele se ponha à distância e continue fazendo a crítica não só dos candidatos, mas a crítica da própria democracia. A crítica da democracia é importante. Então, já que você falou isso, Paulo, eu ia deixar isso um pouco mais para frente, mas acho que é a hora da gente conversar. A gente tem cada vez mais um problema sério com relação aos candidatos que se lançam à presidência. Né? Quer dizer, são candidatos do qual eles não representam as pessoas que vão votar. Quer dizer, não, eles não representam. Muitas pessoas reclamam... Mesmo quando eles são eleitos por maioria, eles não representam. Eles não representam. Quer dizer, digamos assim, se eu pudesse escolher uma pessoa para mim não representar, seria eles. Não seria nenhum dos não candidatos seria. que foram Não, isso para toda a população brasileira. Para toda a população brasileira. É mensurável isso. É mensurável. Parece que não. Parece que não é isso. Alguém vai falar assim, como não? A gente tem uma participação grande na política, né, das pessoas e tudo mais. Agora eu quero juntar isso com o que você falou. O quanto é importante essa conscientização, a participação dos jovens na política. Num estilo que não seja esse que está aí. Por quê? E vou te mostrar que eu acho que você, sem saber, você foi pelo caminho certo. Em 2010 e agora em 2014,
primeiro candidato na presidência foi a Dilma, nas eleições. E o segundo candidato em 2010, quem foi? Não foi o Aécio. Não, no caso era o Serra. Ah, sim. Em 2010. 2010? 2010. Ah, sei. Desculpa. Em 2010 era o Serra que era foi candidato. O Serra? Não foi Não o foi Serra. O Serra. Agora, calma que você vai entender. Agora, em 2014, Dilma em primeiro lugar. Segundo lugar, Aécio. Não foi o Aécio. Não foi o Aécio. Gente, não é o Aécio que está em segundo lugar. Exatamente. Você sabe quem que são? No primeiro turno. No primeiro turno. Em 2010 aconteceu isso, no segundo também, viu, Paulo? No segundo também. Então agora a gente espera que aconteça a mesma coisa no segundo turno. Vai acontecer. O segundo lugar não vai ser nenhum Prestem dos dois. Atenção! Aqui no Brasil, o nosso candidato número 2 e maior número de votos é o ninguém. É o ninguém. É o voto branco, nulo e abstenções. E abstenção. Quer dizer, o brasileiro não está contente, não com os candidatos, ele não está contente com essa democracia que está aí. E eu te digo mais. Isso não quer dizer que o brasileiro queira ditadura ou queira autoridade. Ele não está contente com essa democracia que está aí. Vamos desenvolver isso. Ele não quer essa democracia aí. Mais. Adivinha qual é a faixa etária responsável por um número estrondoso desse segundo lugar de votação? Os jovens. Os jovens. Isso é muito significativo. Isso também é significativo em relação às manifestações de junho. É muito significativo. As pessoas estão falando, o gigante dormiu. O gigante dormiu. Dormiu nada. Ele está se manifestando claramente aí. Eu não sei se ele não queria aquela democracia. Ele foi enganado pelo governo e pelos parlamentares. Lembra? Sim. E aí conta menos a Dilma do que o Aécio aí. Conta. Porque a Dilma tentou atender as reivindicações, o Congresso é que segurou. O Congresso e os governadores. Depois os governadores e os Congressos é que seguraram. Foi sacanagem. Mas eu ainda penso assim, Paulo, que se a Dilma tivesse um comprometimento com relação a isso, ela teria falado, não podem fazer esse tipo de coisa. Vocês aprovaram, agora desaprovam e voltam. Eu acho que ela não quis bater de frente. Ela não quis bater de frente porque seria ano de eleição. Ela não quis bater de frente, é lógico que é. Mas assim, isso deixa o jovem mais puto ainda. Sim. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer? Que o jovem não está gostando desse tipo de democracia que está acontecendo aqui no Brasil e ele se manifestou ao contrário do que me parece. Paulo, não sei se você sabe, existe todo um estudo sobre isso há muito tempo, desde a época que a gente votava por cédula e não por urna eletrônica, que é o chamado voto de protesto. Sim. Antigamente a gente elegia. Aqui em São Paulo já elegeram umas figuras interessantes, já. Você lembra? Que era um Quando eu era garoto. Quando eu era. Os macacos. Quando eu era moleque, porque eu era pequenininho, elegeram aqui em São Paulo um hipopótamo. Um hipopótamo, isso. Não, minto, não é hipopótamo, não, um rinoceronte, o cacareco. O rinoceronte. O cacareco, sim. Cacareco. Então, assim, aqui em São Paulo já sabia. Inclusive ficou. Como assim, era voto de cédula, a pessoa escrevia lá, voto no cacareco, e fazia um xizinho no cacareco. Teve muita coisa muito chamado como voto de agora, protesto. com a urna eletrônica, a gente não tem mais essa possibilidade, as pessoas estão votando. O Tiririca é um voto de protesto. Eu vi isso, Paulo, que alguns candidatos... Ele absorve ele fala, pior não fica. Né? Então, voto, ele tem a ver. Ele ainda é herdeiro disso daí. Eu li alguns estudos... Ele ainda é herdeiro disso daí. Eu li alguns estudos de que... Menos do que no passado, mas ele ainda é herdeiro disso daí. Como o voto de protesto não pode mais ser feito com o cacareco, por exemplo, quando você coloca o nome que você quer, que os jovens estão migrando para personalidades assim da política engraçadas e malucas, como no caso do Tiririca, e alguns outros que apareceram vestidos de super-homem, etc. e tal. Sim. Mas eu acho que o Tiririca em si não é voto de protesto. Não, eu não disse que ele é voto de protesto, estou falando que ele ainda carrega isso. Por exemplo, na hora do desfecho final, ele ainda carrega muito voto, assim, por ser o mais conhecido, e a pessoa, né, faz esse voto. Mas é engraçado. Né? Mas já é menos. A Justiça Eleitoral está tão preocupada com isso que lançou várias propagandas para Mas não vai adiantar, não. O jovem vai lá votar, colocando personalidades da música. Não adianta. Não adianta. Não adianta. A nossa democracia, ela está morrendo e ela não dura mais 10 anos. Essa democracia. Esse tipo de democracia. Essa democracia não dura mais 10 anos. De jeito nenhum. Com esses partidos, com racismo e com essas coisas. Você acha que não vai mais funcionar aqui? Com esse tipo de exclusão da população, ela não dura mais. Você sabe o que é interessante? Porque, assim, ela está excluindo demais. Não sei se a democracia nossa é extremamente excludente de participação.
Ela é excludente. Né? Ela é excludente. Quer Demais, dizer, demais, demais. É a democracia mais excludente que eu conheço de todos os regimes que eu já olhei. Né? Ainda mais numa época, Paulo, onde a gente participa de tudo, querendo ou não, quer dizer, a gente tem internet, a gente participa de tudo. A gente, até grandes premiações tiveram que abrir premiações para internauta, quer dizer, a gente todo mundo que a sua voz foi ouvida agora a gente com a internet a gente quer ser ouvido, realmente colocar com as manifestações, foi isso. Mas não sei se você o aparecimento do Black Bloc é indicador disso, né? É indicador de uma parcela da juventude que mescla tanto periferia quanto classe média, né? Que pela primeira vez no Brasil volta à prática do anarquismo e do espetáculo, o espetáculo da violência, né? Não é a violência, o Black Bloc não é violento, né? Na verdade ele faz o espetáculo da violência, né? Esse espetáculo da violência ele só aparece quando você não se sente representado. No programa passado a gente mostrou um vídeo do Manuel Castells falando, né, de como que as pessoas no mundo inteiro se reúnem para protestar contra a não representatividade de que elas estão sendo vítimas, né, em situações democráticas, né? Situação democrática que está acontecendo muito isso, né? Que é o Occupy, é muito isso, né? E aí, eu não sei se, acho que a gente não comentou isso no texto, porque o vídeo dele é longo. Ele tem uma hora que ele fala até que o protesto ocorre em lugares como shoppings, por exemplo, como aconteceu muito aqui em São Paulo, essa invasão da periferia nos shoppings. Por quê? Porque, inclusive, os espaços públicos estão ficando cada vez menores e cada vez mais raros. Sim. Né? Sim. Essa ideia que a gente tinha de Atenas, de que se discute política no espaço público, é tão... Ele não chega a dizer isso, mas eu digo, talvez eu mesmo dizendo, é tão assim, perigoso, é uma coisa que a gente não gosta muito, essa coisa do fora color, de ir para as ruas. Né? Então, é tão perigoso que os espaços públicos vão diminuindo. A pessoa vai se sentindo cada vez mais aprisionada, sem ter um lugar para se manifestar. Você diz assim, onde eu vou? Quer dizer, mas é verdade. Qual o lugar que hoje em dia a gente pode falar assim, eu vou me manifestar, meu time ganhou. Onde era aqui em São Paulo? Paulista. Não pode mais. Não pode mais. Poxa, é um espaço público, você não pode mais. Então, quer dizer, os jovens começaram a tomar lugares que são privados, porém com caráter público, né, para fazer esse tipo de manifestação. O papel do filósofo, talvez, né, e um pouco eu me acho nesse papel, eu digo um pouco porque o grau de compreensão que nós temos dos fenômenos do nosso tempo são sempre limitados, inclusive pelo filósofo que os estuda. Então é sempre um pouco que a gente pode fazer. Mas eu estou dizendo que a minha compreensão da democracia hoje, né, no Brasil e no mundo, é de que ela está, né, se ampliando de uma maneira excepcional, quer dizer, ela está virando um valor universal. Ser do Ocidente, ser inteligente, ser moderno, é ser democrata. Porém, ao mesmo tempo, essa democracia, né, ela tem uma porosidade, né, esquisita. Ou seja, ela perde substância pelos poros. E essa perda de substância pelos poros é o fato de que ela própria está envolvida com um mercado capitalista, né, que a torna, que cria, digamos assim, um paradoxo. Por quê? Porque o mercado capitalista oferece para você tudo que você quer. Você quer uma coisa, ele te oferece. Tem. Eu quero tal coisa, já foi inventado, está lá no mercado. Então você se sente mimado, né, na democracia, você se sente mimado. Por quê? Porque o capitalismo te atende. Ele não te atende todas as suas necessidades, mas ele atende em graus diferentes, né? Você quer uma lata de ervilha, tem uma para o pobre, outra para o rico, outra para o remediado, outra para o negro, outra para o amarelo, outra para o azul, né? Uma lata quer dizer, você tem uma diversidade do mercado, então você fica mimado pelo capitalismo, né? E o capitalismo vai... Só que a democracia não faz isso, você não se sente mimado por ela. Por quê? Porque a hora que você vai no mercado democrático, vem o prato feito. Quando vem o cardápio, não tem vem o cardápio, não tem as opções para escolher. As opções para escolher, né? Inclusive as pessoas reclamam, estão achando que tem muito partido, 28, tem pouco partido. Não, eu acho que não, eu acho que aí que está a ideia errada. Eu acho que a gente não quer mais partido.
Não, né? Começar um tipo de votação a ideia de que você, se você entrar num partido, você não vai ser ouvido, está muito presente. Está muito presente, muito Paulo. presente. Está mais presente do que antes de 64. Ó, meu avô uma vez era advogado, Rábula, né? Então convidaram ele para participar da política e, como ele era muito ligado aos trabalhadores e tal, convidaram ele para participar do PTB. Aí ele foi lá no partido. Aí falou assim para ele, doutor Carlos, então o senhor vai ganhar aí uma legenda para ser candidato a deputado e tal, só que o senhor tem que deixar uma contribuição aqui, né? Aí ele falou, não, né, eu não vou deixar uma contribuição aqui, né? Porque se eu tivesse dinheiro para participar da política, o último lugar que eu ia participar era da política, eu ia gastar o dinheiro em outro lugar, não tem dinheiro para gastar em outro lugar, muito menos na política, e foi embora, né? Então é muito isso, né? Quer dizer, as pessoas participam da política, mas a voz que elas entram sem voz, e se elas não tiverem nenhuma moeda de troca, elas continuam não tendo voz. E aí, no caso, então, isso faz com que elas se saiam, né? Que elas não participem. Né? Ou então façam como, que é o caso, não acho que é uma não participação, esse voto branco, nulo, é essa abstenção. Sim, outra bobagem é você só pode participar do debate se você tiver uma deputada no Congresso. Exato. Isso é uma outra bobagem, isso é uma outra besteira. Você precisa ter um staff que recebe do Estado para você participar. Ó, isso é ridículo. Não, isso é ridículo. Né? A gente Quer dizer, nós temos que abrir. A Nossa democracia tem que abrir para o candidato individual, tem que abrir para os partidos pequenos que não têm deputado. E talvez, Paulo, né? E talvez fazer como alguns países, como se eu não me engano a Rússia, onde esse voto branco, nulo, essa abstenção, é contabilizado. É contabilizado. Ou seja, se no caso, como foi no Brasil, tem vários lugares assim. Branco em segundo, eu não achei alguns outros lugares assim. Mas a Dilma concorreria com ninguém. Exatamente. Ela concorreria com... parece piada, mas não é não. Não sei se vocês entenderam. Ela teria que ter maioria. O segundo turno seria Dilma contra o não Dilma. Contra o não Dilma. E isso representaria muito mais. Por quê? Porque é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo agora. O não Dilma, que é o antipetismo, está desembocando para o Aécio. 43% das pessoas. Se o Aécio se eleger, ele não vai se eleger pelos méritos dele. Ele vai se eleger porque o PT o elegeu. No negativo. Ou seja, você tem um país onde o PT elegeu durante 12 anos pelo positivo e agora vai eleger pelo negativo. Portanto, o Aécio não vai governar. Entendeu? É isso que não pode. Então teria que ser mesmo. Então a gente tem que fazer umas adaptações na nossa democracia. Nós temos que fazer. Naquela época que tive as manifestações de junho, a Dilma chamou o Barbosa para conversar e ele deu várias ideias interessantes. Lembra? Ele deu várias ideias interessantes. Não, chamou para conversar? Eu vou conversar. Então vamos lá. Ele deu várias. Então ele começou com ideias interessantes desse tipo. Né? Vamos pôr o candidato individual. Por que não pode ter o candidato individual? O prefeito de Nova York foi candidato individual até pouco tempo. Gente, ele colocava dinheiro do bolso dele, eu acho fantástico. Ele colocava dinheiro do bolso. Você dá esse tipo de oportunidade para a pessoa, né? Partidos pequenos. O partido precisa ter um staff. Mas se o partido é pequeno, ele não pode ter um staff. Gente, é maluco isso. É um maluco para participar de um debate. Né? Fala, então vai participar de um debate 48. Ué, faz por grupos. Não é verdade? Faz por grupo, faz um debate com 10, faz com 5, faz com 3. Faz por sorteio, como é sempre feito, e aí faz. O que está acontecendo nessa nossa democracia é a ditadura do capital, né? A ditadura do capital financeiro, do capital internacional, para copiar como é que fala? A Luciana, você falou igualzinha a Luciana agora. Até olhei se não tinha saído uns cabelinhos encaracolados assim da sua cabeça de novo. Mas para não usar esse jargão, vamos usar o jargão mais correto, inclusive. Né? Vamos dizer o quê? Né? É uma ditadura da dispersão. Né? Não é uma ditadura do dinheiro, mas uma ditadura da dispersão. Você fica disperso. Você vai aonde? Onde você vai? Você fica disperso. Né? Se eu for lá no partido, não vou ser ouvido. Se eu for lá no sindicato, não vou ser ouvido. Se eu for na TV, não vou poder participar. Se eu montar um partido, não posso entrar. Então, essa ideia de que o poder econômico mantém, né,
cria uma outra situação que é a ditadura da dispersão, você fica disperso. Mas não é o caso daqui, porque aqui você fala e você participa. Olha que beleza. Não, não é o caso. Então, por exemplo, agora a gente está ao vivo, então a gente vamos ver até que ponto, vamos ver até que ponto nós conseguimos manter a internet livre, né? Isso é uma boa discussão aqui para o Brasil. Paulo, o Anderson Torres de Niterói, ele gostaria de ouvir um pouco seu comentário como filósofo a respeito dos dois candidatos que a gente tem agora, o Aécio e a Dilma. Gente, eu nunca vi uma eleição, essa talvez seja a eleição menos qualificada que eu já assisti em toda a minha vida, né? Nunca vi candidatos tão fracos e tão ruins quanto esses dois, né? A Dilma fala de soquinho, pontua as vírgulas de maneira errada, fala coisa que não deve, e o Aécio é aquilo, né? É um playboy que foi aí, sobrou, né? Os dois são a sobra da política. É por isso que eu falo para você, né? Eles são a sobra da política. Quer dizer, os quadros do PSDB, nunca tiveram assim a sobrar um moleque, né? Um moleque para ser presidente da República, quer dizer, um moleque que fica tirando foto aí, fazendo arte, né? Quer dizer, isso é inconcebível, né? E a Dilma é aquilo, né? Quer dizer, veio lá do PDT, o Lula empurrou, era um poste, fez esse governo aí que não vai nem para frente nem para trás, né? Quando vai falar, fala mal. É sofrido, né? São ruins. Eles, na verdade, de todos os candidatos que eles tiveram aí, dos 4 primeiros ou dos 5 primeiros, eles são os piores. Se você pega o Eduardo Jorge, é melhor do que qualquer um deles. Se você pega a Luciana, é melhor do que qualquer um deles. Se deixar aí... A Marina? Bom, a Marina é ruim demais também, né? Mas os candidatos que não puderam aparecer, nos debates, são melhores. Sim. São melhores. Se você escutar aí, até aqueles caras malucos de partidos de extrema esquerda, são melhores que esses caras que estão aí, né? Do PSTU, assim, melhores que eu digo são pessoas que conseguem expor sinceramente uma ideia, acreditam sinceramente numa ideia, porque esses dois não acreditam no que eles estão falando, né? Agora, nós vamos ter que votar nessas pessoas, obrigatoriamente. Por que nós somos obrigados a votar? E aí entra um negócio que você vinha falando para mim no carro, na hora que a gente vinha vindo para cá, né? Dessa obrigatoriedade de votar, como se o voto, se não votar, carreia o voto pro... Sim. Isso é uma bobagem, né? Nossa, eu não sei não, eu acho que até sei de onde surgiu isso. Quando a gente votava por cédula e não por urna eletrônica, os votos nulos e brancos tinham um papel diferente aí. Como agora com a urna eletrônica, não mais. Se você digita um número que não existe e confirma, é um voto nulo. Sim. Se você clica no botão branco, você vota branco. Gente, pelo amor de Deus, repassem isso para as pessoas. Voto nulo, voto branco e abstenção não carregam votos para o candidato que está na frente ou para outros partidos e tudo mais. Branco, nulo e abstenção é branco, nulo e abstenção. Não acontece nada. O primeiro candidato continua com o tanto que ele conseguiu de votos, o segundo candidato continua com aquele tanto que ele conseguiu de votos. Funciona como? Como um voto de protesto, como a gente acabou de falar. É um voto de protesto. Então, se você quer fazer um protesto, você pode votar como branco, nulo, tranquilamente. O cara que não vai vai fazer nem a Dilma nem o Aécio ganhar ou perder votos com relação a isso. Muito obrigada. Tem que parar com isso. Por quê? Porque nós temos que... Não, porque eu não sei de onde surgiu. Agora na internet, todo dia eu abro lá e tem pessoal falando assim, você não pode votar em branco, você não pode votar nulo, porque senão a Dilma vai ganhar e vai acabar com o Brasil. Tem até pessoas que começam a me agredir dizendo, como que um filósofo, um professor de filosofia pode fazer a defesa do voto nulo, do voto branco? O cara confunde o filósofo com o idólatra da democracia. Eu não sou idólatra da democracia. Aliás, filósofo, a origem da filosofia é tenebrosa, né? O Platão não era democrata, muito menos o Sócrates. Nós sabemos disso. Eu gosto da democracia, mas eu não gosto da democracia fingida de democracia, onde eu sou obrigado a votar numa pessoa que eu não quero. Não
não sou obrigado a votar na pessoa como quero, a minha abstenção, ou o meu voto branco, ou o meu voto nulo, significam o quê? Que eu não quero. E essa crítica, ela é uma crítica que vai se construindo a ponto de, na próxima eleição, as pessoas sentirem isso e começarem a tentar mudar. Exatamente. Eu acho que vai virar alguma coisa assim. Vamos atender mais uma pergunta, Paulo. O César Marques, do Rio de Janeiro. Ele gostaria que você comentasse 2 fatos. Um, que apesar do avanço conservador no Congresso, a gente tem o outro lado também, que é o Jean Willis, com uma campanha que conseguiu aumentar em 1000% o número da votação dele com relação à última dele. E uma segunda pergunta é, caso o Aécio ganhe, você acha que ele vai implantar uma política calçada na redução, como foi feito no Fernando Henrique? Não tem escapatória. Não tem escapatória. Por quê? Porque o PSDB não é mais um partido social-democrata. Ele expulsou aquelas pessoas que eram social-democratas do partido. Ele empurrou para fora o Ciro Gomes, ele empurrou para fora o Bresser Pereira. Não tem como. Quer dizer, precisa ser muito tonto, precisa ser muito bobo para achar que o PSDB tem alguma coisa de social-democrata. Ele não tem. E a política do PSDB é a que está no programa do Aécio. É verdadeira, ele não está mentindo. É o quê? Redução do Estado. O Estado é alguma coisa que o PSDB não gosta. Quem mora aqui no estado de São Paulo sabe bem como o PSDB quer a redução do Estado. E no Brasil, a redução do Estado no Brasil é um problema. Por que é um problema? Porque no Brasil, a iniciativa privada, tanto dos empresários quanto a iniciativa particular das pessoas, não gera políticas. Nós não estamos nos Estados Unidos, entendeu? Nós não estamos nos Estados Unidos. O Brasil, o Estado, né, fomentar políticas sociais de um lado e dar ajuda para os empresários do outro, com subsídios, é um modelo que não está aí por escolha, ele está por imposição. Não sobrou isso, não sobrou. Nós não conseguimos sair dessa situação. Então, quando você faz uma política, né, de enxugamento da máquina estatal, preocupado com as contas do Estado, né, naturalmente surge o desemprego. É isso que ele fala aqui, com isso surgiria o desemprego. Então vai surgir o desemprego, o país vai voltar a ter índices econômicos ruins, mas isso não justifica, né, a condenação do antipetismo. O antipetismo, só o PT não percebeu que estava crescendo o antipetismo. Por ser uma exclusão total. Todo mundo durante o governo do PT foi excluído de algum momento, né? Todo mundo que queria ajudar foi excluído. Foi traído, foi excluído. Então as pessoas foram se afastando. Né? Por exemplo, qual é a origem do PSOL? A origem do PSOL é uma exclusão. Totalmente. Qual é a origem do PSTU? É uma exclusão. Sim. Qual a origem da Marina? É outra exclusão. Exatamente. Qual a origem do cara que foi ministro da Educação, o Cristóvão, que agora está apoiando o Aécio? É outra exclusão. Então o PT foi excluindo os bons. Criou-se o antipetismo. Essas pessoas foram alimentando o antipetismo. Né? Então não é o antipetismo nasceu porque a direita se fortaleceu. Não. O antipetismo nasceu porque o PT foi excluindo as pessoas, porque foram ficando as pessoas que participavam da corrupção. Então, aproveito para fazer a pergunta do Tiago Bertoni. Ele fala se você acha que o PT ainda tem fôlego para governar ou a Dilma foi um último suspiro? Não, o PT... Olha, o governo do PSDB é tão marcado, que não vai acontecer com os 12 anos de PT sem oposição. No segundo dia, o Aécio vai ter oposição. Por quê? Porque o PT sabe fazer oposição. Ele ficou muito tempo fazendo oposição. O PT sabe fazer oposição, por quê? Porque o PT ainda tem o domínio dos sindicatos. Que interessante, né? E o PT tem uma figura, a única figura no Brasil que sabe fazer oposição de verdade. Que é o Lula. Ele na oposição, ele não é o Fernando Henrique, não. Ele é um cri-cri. Sabe o que eu achei fantástico? Ele cria problema. Não sei se você viu o Aécio na propaganda dele, ele fala assim... E vai criar.
o Aécio, e vai criar, você vai ver. O Aécio na propaganda dele, ele fala assim, por que o PT não governou bem, sendo que não teve uma oposição raivosa? Eu pensei, verdade, né? Não teve. Nem pra isso vocês serviram, o né? PSDB, Nem pra fazer. O PSDB... Por que o PSDB não pôde fazer oposição? Por que não pôde fazer oposição? Porque o presidente do partido, que era o presidente do partido na época, que agora foi condenado, né? Era o cara que estava fazendo o mensalinho. Ele foi condenado, já tá falando tudo, né? Já foi condenado. Era o cara que estava fazendo o mensalinho. Uhum. Aí a hora que a oposição... Famoso rabo preso. A oposição, durante 12 anos, estava mais com o rabo preso do que o governo. Ah, isso é demais, né? É aí que a democracia, você vê que o negócio acabou, tá funcionando. Então não tem jeito, você não faz oposição mesmo. Paulo, falando agora na questão... É mais fácil hoje a extrema-direita fazer oposição do que o PSDB fazer o PT. É mais fácil um Caiado fazer oposição. Tanto é que foi verdade, né? O Caiado, na extrema-direita, conseguiu mobilizar a oposição contra o Mais Médicos. Ah, sim. E o próprio PSDB não conseguiu. É verdade. Então você veja a que ponto chegou a oposição. Quer dizer, o maior partido de oposição não conseguia fazer oposição porque estava com o rabo preso. Agora conseguiu? Não conseguiu. O que está vencendo aí é o anti-PT. Exato. Mas agora falando em filósofo e o papel do filósofo nessa política, eu separei os dois lados da moeda. Quer dizer, eu peguei dois intelectuais, dois filósofos brasileiros e... Da velha guarda, você pegou? Da velha guarda, os dois da velha guarda. E estou tentando mostrar o quanto eles estão fazendo um papel do qual a gente aqui... Da velhíssima guarda, porque a velha guarda sou eu. Do que aqui a gente poderia dizer que é a antifilosofia, tá? É um vídeo da Marilena Chaui falando sobre a Dilma. Isso daí. Você viu? E se o pessoal em casa não viu ainda, eu vou pedir pro Fábio colocar esse vídeo para você olhar. Vamos ver. Faça isso. Dilma, você é o máximo. Você é forte, corajosa. Você não se dobra perante nada. Você tem conduzido esse país de uma maneira segura, perfeita e nos mantém sempre no rumo certo. É com você que a gente vai. Dilma presidenta. Não, Paulo, vou falar um negócio pra você. Nem vou falar nada. Só minha mãe fez isso pra mim até hoje, cara. Não, minha mãe é ninguém. assim. Minha mãe acorda e fala, filha, você é linda, você é inteligente. Só minha mãe. Mas eu acho que o pior de tudo não é... o pior de tudo tem duas coisas horríveis nesse vídeo, né? Horrível. Primeiro é a música atrás, né? É uma música celestial, como se você estivesse ouvindo alguém que vai falar. E o segundo é o discurso espírita, né? É um discurso meio espírita, né? De espiritismo, né? Quando morre alguém, a pessoa chega e fala, você tem que ser forte, sei. Seja forte, você vai ser forte, você é uma mulher forte, uma mulher guerreira, vá, nós estamos com você. E depois a submissão. Você sempre governa certo e você nos conduz, você nos leva. Filósofo falando para ser conduzido, parece uma conversa do Oscar Niemeyer, dizendo que, quando Oscar Niemeyer falou que quando Fidel Castro saiu do poder e deixou o irmão, aí foram entrevistar o Oscar Niemeyer e falou assim, não, o Fidel ainda está lá, guiando o seu povo. Guiando o povo? Sabe, guiando o povo, isso é a pior coisa da esquerda. Isso é uma esquerda atrasada. É um discurso, de esquerda atrasada, de pessoas guiando o povo. Olha, tenha santa paciência. Como ovelhas sendo guiadas pelo seu pastor, que lindo. Que um marxoide de 16 anos, dos anos 80, um marxoide de 16 anos, dos anos 80, falasse isso, lá no PSTU da vida, tudo bem, né? Mas uma filósofa já de cabelo, até pintou o cabelo, mas... Marilena Chaui, para com isso, sabe? Era hora dela fazer um discurso mesmo, porque veja, mesmo você fala, Paulo, mas é propaganda. Não tem problema. Se um artista falasse isso, tudo bem, mas a filósofa, mesmo na propaganda, tem que manter a posição de filósofo, tem que pôr uma questão crítica, tem que pôr a seguinte questão, não, eu estou votando em você porque tem um ponto positivo que é este. Né? E os pontos negativos são menores que os pontos positivos. Tem que pôr essa questão crítica. Não, agora fazer um discurso desse aí,
Esse discurso de vá em frente, condutora, a timoneira. Só faltou falar isso. A timoneira, que era apelido do Stalin, né? A timoneiro. Só faltou falar isso, pô. Isso daí depõe contra a filosofia. Isso depõe contra a filosofia. Isso, tá bom. Isso então... aí é desserviço para o filósofo. O professor de filosofia jovem que vê isso e começa a seguir isso, ele está perdido. Agora, o pior não é esse. O pior é que isso dá margem para o professor de filosofia jovem ir para a direita. Que ele fala, não, isso eu não quero, então eu vou na parte crítica. Interpreta a parte crítica como sendo na direita. Então vamos para a direita agora. Põe aí um da direita. Então vamos fazer aqui o papel do diabo. Mas põe um da direita, não muito de direita. Eu selecionei uma foto bem bacana vamos ver filósofo quem que é. A gente vai falar. Ah, tá. Ainda bem. Na verdade, o homem invisível está sendo beneficiado nesse momento. Ah. Né? É o Gianotti. O Gianotti, o Zé Arthur, da velha guarda. Na verdade, o Gianotti, mais 165 intelectuais fizeram uma carta manifesto de apoio ao Aécio. Sempre tem. Sempre Os tem. intelectuais não conseguem ficar sem carta manifesto. Eles querem puxar o saco de alguém. É bonitinho. Mas o mais engraçado é que teve um que eu não quero tava puxar lá o e saco falou, de não, ninguém. não Eu sou um tava. filósofo independente, não quero puxar o saco de ninguém. Eu gosto de outra coisa. Mas saco eu não gosto. Eu quero ler a carta. Leia a carta. Vamos ler. Apoiamos Aécio Neves porque a sociedade brasileira quer mudanças. Porra! Porque é preciso... desculpa. Tá errado aqui, mas enfim. Porque é preciso dar um basta à conveniência com a corrupção e os retrocessos que marcaram a ação do governo nos últimos anos. A confusão entre partido e Estado e a cooptação de organizações da sociedade civil. Porque a democracia requer valores republicanos e exige o respeito às diferentes políticas, culturais e individuais. Apoiamos Aécio Neves porque a estabilidade e o crescimento econômico são condições indispensáveis para que a redução das desigualdades seja efetiva e a retomada do desenvolvimento seja sustentável. Porque queremos que as pessoas realmente se emancipem da ineficiência e das distorções dos serviços públicos, da pobreza que amesquinha seus horizontes e da falta de acesso a direitos fundamentais em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança pública. Não, é um discurso totalmente mentiroso. É uma mentira. Se uma pessoa que é intelectual e assina isto, né? Ela... Vou só contar uma coisa. Teve intelectual voltando atrás, que falou, não assinei, não. Não, a pessoa que assinou isto, ela é uma pessoa mentirosa. No mínimo. Porque, veja, os números do governo Dilma desmentem isso. A pobreza diminuiu? É uma verdade? É. Isso é verdade. A gente tem que falar as coisas que melhoraram. Não é o PT que está falando isso, são os organismos internacionais e é o que a gente vê na rua. Não é o PT que está falando. Isso aí não sou eu, não é o PT, não é ninguém. São os organismos internacionais. O Brasil saiu do mapa da fome. Isso não é pouca coisa. Isso é pouca coisa para quem come todo dia. Paulo, peraí. Eu esqueci de falar isso na hora que a gente estava comentando. Existe Outra coisa é a educação. O resultado é ruim. Mas o resultado do governo do PSDB também foi ruim. Agora, em termos de dinheiro, a Dilma investiu mais. Esse é o problema. O problema é que o resultado foi ruim para os dois. Tá mal administrado, né? Que é o que eu ia falar. O que acontece? O PSDB, eu acho que assim, a direita tem uma visão que até então, eu acho que mundialmente na política, a visão era essa, de que quando você está com problemas no país, você faz aquilo que você faz na sua casa, ou seja, as contas não estão fechando, você começa a cortar os gastos da sua casa. Todo mundo faz isso em casa. A primeira dica de economia doméstica que você tem é essa, e quando as pessoas estavam no governo, assumiam um governo, a primeira coisa que elas faziam é isso, ou seja, as coisas não estão indo bem, vamos cortar gastos. Corta esse gasto. O Lula veio com essa proposta de que não, as coisas não estão bem, vamos distribuir renda para quem necessita, para que essas pessoas possam ir para a escola, para que essas pessoas possam sair da miséria, o que significa muita coisa, e para que aqueça o mercado com esse dinheirinho, que parece pouco, mas vai dar muita coisa. Deu certo. O que aconteceu? Deu certo. Quem que acreditava nisso? Não, ninguém acreditava nisso. Eu tenho que falar que eu não acreditava mesmo, eu achava uma completa absurda. Aí veio o Obama até e deu os parabéns pro cara, porque assim, ninguém tinha pensado numa política desse tipo de redistribuição, quer dizer, você tenta, aumenta um pouco o gasto do governo, mas de forma que isso volta pro governo. Na verdade, se o PSDB fosse um partido social-democrata, ele teria feito esta política na extensão do Plano Real. Certo. Né? Quer dizer, o primeiro ano de governo do Fernando Henrique derruba a inflação. O segundo ano, uma equipe pesada de política social
com essas políticas que o Lula fez. O Fernando Henrique não fez isso, veio os 2 outros mandatos para fazer. Então, no conjunto, os 2 partidos funcionaram como social-democracia. Funcionaram. Se você somar o período, você tem uma grande social-democracia funcionando. Realmente. Né? Então, aí sim, mas precisou do quê? Precisou da união dos 2 partidos para isso. Tá? Precisou da reunião dos 2 partidos para isso. Até o momento que um deles começou a se transformar na direita, que foi, infelizmente, o PSDB. Né? E aí deu no que deu, quer dizer, vai agora, aí nós vamos talvez amargar, se o Aécio ganhar, nós vamos amargar aí uma política conservadora, economicamente conservadora, né? Aí vai depender o quê? Vai depender dos próprios movimentos sociais cobrarem do Aécio que ele não desmantele a política social do Lula. Mas é difícil. Isso que eu ia falar, Paulo. É difícil, por quê? Porque aí vai muito do coração da pessoa, sabe? Não é. Vou te falar 2 coisas. O brasileiro, né, a gente tem um problema sério. A gente não aprendeu ainda 2 coisas. Primeiro, a gente só é patriota quando o Brasil está jogando futebol, e a gente só gosta de política, realmente vai atrás, mais em época de eleições. Durante esse espaço de 2 anos de uma eleição para outra, que ocorre, a gente se abstém totalmente. A gente sabe assim, a gente colocou aquele candidato lá, a gente tem o contato daquele candidato. Mas dessa vez vai ser diferente. E a gente não cobra. Você acha que vai ser diferente? Vai ser diferente. Essa vez vai ser diferente, muito diferente. Por quê? Por causa das manifestações do outro ano? Não, porque... Ou porque não estão votando no Aécio, estão votando contra uma Dilma. Exatamente, porque o Aécio não vai entrar para o governo se ele... Veja, está faltando 2 semanas. Ele está na frente, ele ainda pode perder. Calma, né? Ele não é um Deus. Não, tudo bem. Né? Ele pode perder. Não sabe o que vai acontecer. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia, certo? Não sei, segundo o Ibope sim, mas também a gente não pode falar nada, que isso é outro problema que a gente tem que conversar aqui, né, Paulo? O Ibope fez uma palhaçada mas a pesquisa internacional também está dizendo isso. Internacional estava confirmando já. Mas veja, se fosse a eleição hoje, ele ganharia. Tá. Mas daqui 2 semanas nós não sabemos. Então o PT pode reagir, embora o antipetismo seja forte. Mas essa não é a questão. A questão é que nós não somos mais, né? Nós não somos mais aquele país que não havia experimentado a democracia. Agora, efetivamente, nós experimentamos. Não é a democracia que nós queremos, pelo menos não é a democracia que eu quero, não é. Mas nós experimentamos. Por quê? Porque nós tivemos finalmente 2 ciclos. Quer dizer, passou o ciclo PSDB, passou o ciclo transição do PMDB, fez a Constituinte. Passou o nosso experimento com Collor, derrubamos. Passou o PSDB inteirinho, 8 anos. E agora passou o PT inteirinho, 12 anos. Então, completou-se o ciclo de todas aquelas pessoas que estavam no palanque das diretas já passarem. A última pessoa era o jovem Aécio, que estava no palanque de motorista do Tancredo, não sabia por que estava no palanque, mas estava. Né? Completa-se, completou o ciclo total. Então agora não tem mais absolutamente nada. Não tem mais nenhuma pessoa do palanque. Quer dizer, o ciclo das diretas já se completou. E nós experimentamos todas as possibilidades. Desde da possibilidade Sarney, né, passando pela possibilidade Itamar, passando pela possibilidade Lula e passando até pela possibilidade de uma ex-torturada ser presidente. Então nós passamos por todas as possibilidades do ciclo iniciado lá nas diretas já. O país experimentou a democracia. E o país experimentou uma outra coisa: viver bem. As pessoas isso é um problema. As pessoas não vão gostar de viver mal. E elas não vão dar apoio para o menino Aécio como elas não deram também para o Collor. Pegou no pé, começou a recessão, começou o desemprego, o sindicalismo brasileiro vai reagir com uma força inaudita. Você não imagina como que está represado o sindicalismo brasileiro. Como ele está represado, como ele está engolindo a seco, com uma vontade imensa de se rearticular. Né? E está precisando, né, Paulo? Precisando. Sejamos sinceros. Né? Então, não vai ser essa maravilha toda, não. E com o Congresso conservador, as coisas vão se tornar mais complicadas ainda. E outra coisa, com aparentemente uma bomba que vem por aí, como a gente está segurando alguns preços
da gasolina, por Sim, exemplo. tá segurando. Cesta básica, a gente sabe que ele está segurando então não vai ser, por eleições. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E o brasileiro não vai voltar, o brasileiro não vai aceitar a deixar de comprar o que está comprando. Não e vai fazer deixar. o seu churrasco no final de semana. Não isso vai faz deixar. toda a diferença, Isso, Paulo. e veja só, daqui 2 anos tem eleição de novo. Tem. Que é de prefeito. Já vai dar para sentir. Mas então, você não respondeu a outra pergunta que eu acho que agora tem sentido com isso, que o... Quem fez essa pergunta? E a insatisfação. E tudo isso, Fran. Do César, o que significa essa questão de o Congresso estar mais conservador, porém o João Willis ter um aumento de 1000% na votação dele? Mas não foi só o João Willis. Não foi só ele pegou como um caso aqui, né, que está sendo colocado. O Romário também, que é um deputado progressista, também agora como senador, né? Uma boa votação. O Congresso refletiu mais a polarização. A polarização direita e esquerda, porque à medida que os dois candidatos, Dilma e Aécio, eles não polarizaram, né? Eles não polarizaram no primeiro turno, a polarização tendeu a ir para o Congresso. Então as pessoas tenderam a votar de maneira mais doutrinária nos congressistas que foram congressistas atuantes. Certo. Né? Os congressistas mais atuantes à esquerda e à direita. Eu achei que isso fez a diferença com relação às manifestações. Isso mostra muito das manifestações, ou seja, as pessoas realmente falaram assim, ó, quem que fez alguma coisa no Congresso? E o papel, o papel do filósofo nessa hora é começar a crítica desses congressistas. Não ficar engolindo o congressista só porque ele é o bonzinho, não. Tá certo, eu acho que o filósofo tem que fazer a crítica dos deputados, quaisquer que sejam. Não tem que ficar protegendo deputado, não. Então, por exemplo, o João Willis, né, é um excelente deputado, representa uma minoria importante, porque não são só os gays. Ele representa as prostitutas, ele representa minorias, questões outras de moralidade. Né? Só que o João Willis continua sendo um deputado que é incapaz de criticar o regime cubano. E o regime cubano é homofóbico, pelo menos foi até pouco tempo, agora não é mais, mas foi até pouco tempo. Entendi. E o regime não democrático. Então, veja, a gente precisa colocar essas questões. O filósofo tem que colocar essas questões, não tem que ter medo. O filósofo não é político, o filósofo não é um cara que vai ter voto. Ele tem que ter coragem de colocar essas questões. Agora, isso aí que o Gianotti fez não é filosofia. Assinar uma carta em branco para Aécio, ele, Gianotti, que foi um cara que deixou o governo. Isso é importante a gente deixou falar. O governo, ele deixou o governo FHC porque o governo FHC quis fazer com que uma faculdade aqui em São Paulo virasse universidade. E ele não concordou e heroicamente ele saiu. Foi em 97 isso. E ele sendo amigo do Fernando Henrique, ele ter saído do governo, o Fernando Henrique teria que ter bancado ele. Mas não. Ele se demitiu. Ele teve peito de falar, se essa faculdadezinha aí virar universidade, eu me demito. Não, e o pior, recentemente ele escreveu um artigo na Folha dizendo que a pior coisa que podia acontecer para o Brasil, em termos culturais, era a privatização da universidade. E aí agora ele assina um manifesto do Aécio que está... No programa do Aécio tem claramente a não defesa da universidade pública, é um programa privatizante da cultura. Então não dá para entender. Então esse papel o filósofo não pode fazer. Certo. Não é que é questão de coerência, é questão de inteligência. Quer dizer, isso que o Gianotti assinou não é um programa social-democrata. Isso é um programa conservador. Né? Paulo, eu vou agradecer todos os comentários que a gente recebeu, milhões, não consigo ler todos, mas enfim, o Francisco Vale, a Melissa, o Pedro, o César, o Marcel, o Anderson, tem mais um aqui, a Letícia, o Júlio, quero agradecer a vocês sabem, sempre a Hora da Coruja, toda segunda-feira, 22 horas ao vivo, semana que vem tem mais. Agora, assiste com carinho aí essa propagandinha que a gente fez, tá bom? E semana que vem a gente se vê, tchau! O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior,
A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!